Olá, bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, nosso tempo devocional no livro de Provérbios, com o seu ensino muito prático para o nosso dia-a-dia. Nós estamos no capítulo 5 e vamos ver hoje os versículos de 15 a 23. A nossa meditação de hoje é uma resposta à primeira parte do capítulo. No início do capítulo, o sábio está orientando o jovem a fugir da lascívia, da luxúria, assim, da excessiva sensualidade, e de uma forma muito concreta ele orienta o jovem a fugir da prostituição e do adultério, chamando a atenção para como o prazer é rápido, passageiro e depois tem muitas consequências. Qual é a resposta? Será que é negada a possibilidade de satisfação em relação a esse tema? Não. O texto nos explica qual é a resposta de Deus a esta questão, que tem a ver com a forma como nós fomos criados, e a partir do versículo 15, então, diz assim, Provérbios 5, 15, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, meu filho, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. É muito interessante notar que o Senhor não nos deixa na dúvida, ou não nos deixa, digamos, pendurados, quando Ele orienta, olha, esta não é a forma, este não é o caminho, isto não é bom. A palavra de Deus sempre nos diz a seguir, então, qual é a solução? Olha, bom é isto. Então, a solução ou a resposta da palavra do Senhor à sensualidade do mundo em que nós vivemos não é negar o prazer, não é negar que nós sejamos feitos com este desejo ou com esta necessidade. É preenchê-lo no lugar certo, ou seja, obter o prazer no lugar em que Deus o criou para existir, que é o casamento. A imagem é muito interessante, ela começa por falar sobre a água. Devemos lembrar que estamos a pensar nas terras do Oriente, onde o calor é muito intenso, onde uma fonte de água é algo extremamente valioso, não é? Muito preciosa, uma fonte de água segura. Então ele diz, bebe a água da tua cisterna, a ideia de um poço cavado que é propriedade particular e onde se encontra água fresca, água saborosa, água de boa qualidade em qualquer momento. É isso que ele diz, em vez de andares por aí a bebericar em poças de água aqui e acolá, parecendo que vais saciar uma sede que não vais saciar, e realmente tens sede porque esta sede foi criada no homem e na mulher, foi feita por Deus, Deus nos fez seres com esta sensibilidade, vai saciar a sede no sítio certo, sacia na tua própria cisterna. Não percas as tuas forças, não gastes os teus recursos naquilo que está do lado de fora. Os versículos 16 e 17 talvez nos possam fazer lembrar que na parte anterior ele tinha descrito o que acontece com o indivíduo que se envolve sexualmente, que se deixa levar pela sensualidade do mundo. Ele acaba por gastar dinheiro, ele acaba por investir do seu tempo, dos seus recursos em algo que não satisfaz, porque mal tem prazer, já está a pensar na próxima vez. E ele diz, olha, satisfaz-te no sítio certo, é no teu casamento, onde tu tens isto de forma contínua e Deus pode te abençoar. E esta é a forma que Deus fez para que tu possas encontrar satisfação. Os versículos, então, 18 e 19 são muito interessantes, não é? Dificilmente eles podiam ser mais descritivos. E certamente, quem já leu o texto bíblico, ao ler os versículos 18 e 19, imediatamente vem à sua mente o livro de Cantares de Salomão, porque é o mesmo tipo de linguagem. Até a ilustração, ou uma das ilustrações usadas, é muito comum, a ilustração da gazela. A gazela é um animal que é classificado na literatura poética oriental com uma beleza graciosa, não é uma beleza gentil. É um animal ligeiro, leve, é um animal pequenino, gracioso, e a gazela é símbolo desta beleza graciosa. Lembrando que a mulher oriental muitas vezes é uma mulher pequena, de baixa estatura,
E esta é a beleza que é usada. Não é só na poesia hebraica, como aqui, mas também na poesia persa, na poesia árabe, a ideia da gazela é utilizada. Aqui o texto é exatamente direto e objetivo. Olha, encontra prazer na tua esposa. Investe no teu próprio casamento. Mantém a chama acesa daquilo que é a tua relação. Esta é a forma de nós encontrarmos satisfação para aquilo que Deus fez. Atenção, eu repito que o texto não nega a existência do prazer e de alguma necessidade humana de o ter. O texto não nega, foi Deus que nos fez assim. Às vezes nós podemos ter a ideia de que de alguma forma o prazer é uma coisa maligna. Não é. Absolutamente pelo contrário. Há um livro muito interessante, Cartas do Inferno, não se assuste. O livro foi escrito por C.S. Lewis, um escritor de grande categoria, um escritor de fantasia, que se converteu já homem adulto, depois de uma vida de ateísmo, e ele tem uma grande paixão por Jesus Cristo. E ele escreve este livro que é uma fantasia. Teoricamente é um demónio com muita experiência, que está a orientar um demónio novato ainda nas coisas de como enganar a humanidade. E ele fala a certa altura sobre o prazer. É muito interessante, porque o demónio mais antigo diz ao novato assim, olha, o prazer, atenção, cuidado. Cuidado com compreender as pessoas pelo prazer, porque prazer genuíno foi feito pelo Criador. Nós não conseguimos criar prazer. O que nós conseguimos é deturpar o prazer, é viciar a pessoa no prazer da forma errada, porque a forma errada não traz satisfação. Mas cuidado, porque se um dia ele encontrar o prazer verdadeiro, o prazer da maneira que o Criador fez, estás perdido. Não consegues mais segurá-lo. E esta é uma grande verdade. O lugar certo para nós satisfazermos o prazer é o lugar onde Deus o criou. E quando nós o satisfazemos e encontramos este prazer aonde Deus o fez, a falsificação do inimigo fica sempre a perder e nós podemos encontrar essa satisfação absoluta no Senhor. É o casamento, é no investimento do casamento, é na satisfação pessoal do casamento. E ele descreve de forma muito bela que nós encontramos a satisfação. Ele descreve no fim então deste capítulo, neste texto que lemos hoje, dois motivos principais para nós estarmos atentos a esta questão da sensualidade e evitarmos o pecado. A primeira delas é a onipresença de Deus. Aliás, é um tópico constante no livro de Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque ele diz no verso 21, os caminhos do homem estão perante os olhos de Deus. Atenção, tu podes achar até que as pessoas não sabem, a tua família não sabe, a tua esposa não sabe, a sociedade não sabe, o Senhor sabe. Deus vê. Então atenção, foge do pecado porque Deus está atento e Deus percebe o que está a acontecer. E tudo aquilo que nós vivemos e fazemos, mesmo a nossa vida mental, está na presença do Senhor. Não deve ser motivo de susto, nem de medo. Nós devemos entender isto como um incentivo para nós assumirmos a responsabilidade por aquilo que é a nossa vida mental e entregarmos os nossos sonhos e os nossos pensamentos ao Senhor. O segundo motivo são as consequências do pecado. Ele descreve de forma também muito clara que o pecado traz prisão e morte, não é? Aquele que se vicia, que se prende em algum tipo de pecado, ele fica preso pelo pecado. Como o Senhor Jesus disse, aquele que pratica o pecado torna-se escravo do pecado e é o que acontece assim. Morre pela falta de disciplina. E nestes dois apelos, ele chama o jovem a quem está a instruir para fugir do pecado sexual e para se contentar naquilo que Deus criou. É tão bonito percebermos que o nosso Deus é um Deus que cuida daquilo que Ele fez. Ele nos fez com esta necessidade, Ele nos fez com esta possibilidade. Ele quer que nós possamos desfrutar deste prazer porque Ele o fez para nós o usarmos, para nós desfrutarmos dele, mas no lugar certo. Então aqui fica esta nota e este grande incentivo. O incentivo para investir no casamento, para investir na pessoa que o Senhor colocou ao nosso lado, para manter a chama acesa, com cuidado, com carinho, com um investimento de tempo, com cuidado nas palavras, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus fez para a nossa satisfação.